Bom, então vamos lá. Então, retomando, o colega tinha uma pergunta antes do intervalo. Vamos ver se tu te lembra da pergunta, né? Lembra? Tá. Por exemplo, a MST está na frente do portão e eles eventualmente derrubaram o portão. Mas não entraram. Isso é manutenção ou interdição? Se houve já, eles já incomodaram a tua posse, eu poderia caracterizar isso como incômodo. Como incômodo. Derrubou o portão, já incomodou. Chegaram a invadir. Mas eles já cometeram um ato que ultrapassa um pouquinho o simples, justo receio de uma turbação. A turbação já aconteceu. Claro, ainda pede indenização. Não só derrubaram, eles invadiram e eventualmente te expulsaram da tua casa, mas eles não ficaram. Eles pegaram, entraram, ficaram ali, tipo, pegaram a maçã, pegaram, mataram o boi, mas não armaram a barraca. Isso entra como reintegração ou manutenção? Se tu não perdeu a posse, não pode ser reintegrado. Tá, mas eles te tiraram, mas eles não permaneceram lá e tu, eventualmente, tu pode voltar. Tu tá voltando? Tá, voltar, porque o imóvel tá lá, abandonado, ninguém ficou. Eles foram lá, te expulsaram, ficaram lá, tomaram, né? Tomaram um mate, carnearam um boi, comeram as bergamotas e foram embora. Na verdade, se o imóvel não foi, se tu consegues voltar, isso é uma turbação. Não houve o esbulho. Claro, houve naquele momento, né? Eles te tiraram, mas se eles abandonaram, tu pode até retomar, né? Me parece bem tranquilo. Agora, claro, a reintegração de posse é se eles estivessem exercendo posse, aí a única forma de tu retomar o bem seria através da reintegratória. Tá? Disputar, mas é que, veja, tu perdeu, naquele momento tu perdeu a posse, mas agora tu já retomou. Então, por que tu entrarias com uma reintegratória de posse se tu já retomou o bem? Não teria porquê, né? Tá? Então, tem que ver essa questão. Meus queridos, até aqui, diga. Claro, pode. É que, na verdade, olha que interessante, quando o banco, quando você fala hoje de alienação fiduciária, propriedade fiduciária, tá? E o banco, na verdade, ele não entra com uma reintegração de posse quando você deixa de pagar as parcelas, ele entra com uma ação de busca e apreensão. Por quê? Porque existe ali uma propriedade resolúvel, né? Via de regra, quando tem ali uma alienação fiduciária, né? No leasing, o que acontece? No leasing, o banco é o proprietário, né? E aí ele vai retomar, né, o bem que é dele. E ele apenas... O leasing é o seguinte, é um contrato de locação com a possibilidade de compra e venda no final. Então, tu vais entrar com um pedido de reintegração. Mas, na verdade, é que tu tinha porque caracterizada a posse anterior, porque, na verdade, tu ainda és até o proprietário da coisa, né? Então, de alguma forma ou de outra, existe ali o quê? Uma posse, agora a gente já não tem mais aqui, uma posse indireta. Então, por conta disso, no caso do leasing, por ter uma posse indireta do banco, ele reintegra, porque ele mantém ainda uma posse indireta. Agora, no caso da propriedade resolúvel, aí não é reintegração, seria uma busca e apreensão, porque a propriedade do inadimplente se resolveu, se desfez, e aí agora dá ensejo digamos assim, a tomada do bem pelo credor. Tá? Então, são duas coisas. Nesse caso, tu reintegra porque tu tem a posse indireta. Tá? Muito bem, pessoal. Até aqui ficou alguma dúvida? Antes da gente fazer aqui o checklist já das ações possessórias, eu só gostaria de mencionar algumas regras gerais aqui em relação a todas que servem para todas as ações possessórias. Se vocês quiserem, podem anotar. A primeira delas, pessoal, diz respeito ao artigo 10, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, que trata da obrigatoriedade ou não, né, da presença do cônjuge na qualidade de legitimados ativos ou passivos nas ações possessórias. Então, o que diz lá o artigo 10, parágrafo 2º do CPC?
o cônjuge do autor ou do réu só será imprescindível, né, figurar no polo ativo ou passivo da ação se, no caso de autor, ambos sofreram o esbulho, eles tinham com posse, né, e aí perderam a posse. Então, eles ambos poderão figurar no polo ativo da ação, porque existia a composse. Se existia composse, sim. O cônjuge do autor e do réu, o cônjuge do autor vai fazer parte do polo ativo da ação se comprovadamente existir composse. Os dois foram esbulhados na sua posse, então os dois figuram no polo ativo. Agora sim, eu sou casada em comunhão universal de bens, mas o meu cônjuge não exercia posse comigo. Ele vai figurar no polo ativo da ação? Não, porque é posse, pessoal, a causa de pedir, não é propriedade. Tá? E no caso da legitimação, né, para ser réu, o cônjuge do réu só figurará no polo passivo se o ato de turbação ou esbulho for praticado por ambos. Tanto, né, a esposa quanto o esposo. Porque se só um esbulhou, só um turbou, o outro cônjuge não é obrigatoriamente parte legítima para figurar como réu da ação possessória. Ficou claro isso, pessoal? Isso não é propriedade, é posse. Então, o autor só será autor, né, o cônjuge, se houver com posse. E o réu, o cônjuge réu, só fará parte, né, do polo passivo se ele também praticou o ato de turbação ou de esbulho. Tá? Então, essa seria a primeira regra importante. Bom, segunda regra, causa de pedir repousa única e exclusivamente na posse. Eu não vou discutir propriedade na ação possessória. Se o fulano tem, além de tudo, além de possuidor, ele também é proprietário, ótimo, que legal, joinha. Mas isso não tem relevância nenhuma. Tá? A causa de pedir repousa única e exclusivamente na posse. Terceira regra importante, pessoal, possibilidade de fungibilidade, de aplicarmos, né, a fungibilidade das ações possessórias. Então, o juiz ele pode receber uma ação por outra, desde que, obviamente, ele comprove os requisitos daquela nova, né, situação que se estabeleceu. Ele não precisa desistir da ação de interdito proibitório para entrar com a reintegratória ou com a manutenção de posse. Se ele provar nos autos do interdito proibitório que aquele justo receio de turbação ou esbulho já se transformou num esbulho, transforma-se o interdito numa reintegração. Essa regra, pessoal, está prevista no próprio Código de Processo, tá? No artigo 920. O caráter dúplice, pessoal, das ações possessórias tem previsão no 922 do CPC, e significa que é lícito ao réu da ação possessória, né, manejar proteção, ele, na própria contestação, manejar proteção possessória se ele entender que ele está sendo turbado ou esbulhado na sua posse. Ele não precisaria entrar com uma nova ação. Na própria contestação, ele diz, olha aqui, ó, na verdade, quem está me esbulhando é o autor. E ele pode fazer esse pedido na própria contestação. Não precisa, não precisa. Caráter... O que diz o 922? Olha só, pessoal. Não precisa ser através de convenção. O 922 do CPC diz assim, ó, é lícito ao réu, na contestação, ou seja, não precisa ser através de reconvenção, na própria contestação, alegando que foi ofendido em sua posse, demandar proteção possessória e indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor. Então, não precisa ser através de reconvenção. Tá? Pode ser na própria contestação. Não deixa de ser uma espécie de contrapedido, um tópico na própria contestação. Tá? Um exemplo... poderia ser assim, ó, o sujeito está alegando assim, ó, que o fulano de tal invadiu um pedacinho da sua propriedade, tá? E, na verdade, o réu da ação disse, não, eu não invadi nada, eu apenas retomei aquilo que era meu, porque o fulano está invadindo, sei lá, tantos metros do meu terreno. Então, quem está sendo esbulhado sou eu e não ele. E aí fica aquela briga de gigantes, né? E aí, claro, vai ter que ser feita a prova nos autos do processo para ver quem roubou quem ali.
Quem, digamos assim, se apropriou indevidamente, né? Roubou fica meio forte, né? Quem, né, mereceria, né, a proteção possessória ou não, tá? Se a audiência de justificação prévia, ela só acontece quando existe a necessidade, né, de se obter prova para antecipação de tutela. Ela é antes, é inaudita altera parte. Normalmente, então, antes de vir aos autos a defesa do réu, já se ouve a testemunha, ou as testemunhas, né, para fins de concessão da liminar. Diga. Eu assisti ano passado exatamente em frente ao Pereiras aqui, Uhum. o vizinho entrou com uma interesse de posse, mas na verdade ele estava se posando no terreno do outro. Perfeito. Você aproveitou porque esse vizinho vítima era vizinho novo, assim, de comprar, não sabia. Não sabia exatamente delimitar o seu imóvel, aí o outro foi lá, tipo assim, sorrateiramente, e disse, vamos fazer um murinho aqui, eu vou pegar um pedacinho do teu terreno. Era uma cerca de madeira e ele disse, não, vou fazer um muro aqui para ficar bom para nós dois, mas já avançou. Já avançou um pouquinho no terreno do outro. O que mais me chamou a atenção, que eu achei interessante, que eu nunca tinha visto, foi que o próprio juiz pegou um fuquinho e foi lá olhar. Ah, sim, inspeção judicial é interessante que às vezes acontece. Raro, mas acontece. O juiz pegou o carro, foi lá olhar para ver se... O juiz mora ali perto e fazia corrida ali na frente, sabe? Fazia caminhada ali, aí ele se pensou por um lado disso aí. E foi lá e viu que... E aí? Tem que ser formal. Eu não sei se ele fez... Não, a inspeção judicial ela é formal. Eu já participei de um ato de uma audiência, por exemplo, de uma ação de interdição, onde o juiz foi na clínica em que a genitora da minha cliente estava internada com mal de Alzheimer, enfim. E aí o juiz marcou e foi, as partes foram, foi o Ministério Público, foram os serventuários, assim, foi um auê na clínica. Mas a inspeção judicial, ela acontece, mas não é raro, assim. Na área de família, nessa área, por exemplo, a pessoa está sendo uma ação de interdição em que normalmente o interditando, né, ele está com uma situação de doença, enfim, que não tem condições de sair, ou de casa, ou da clínica, normalmente o juiz vai. Sim, sim. Mas nesse caso o juiz foi, mas ele marcou. Sim, relatar, enfim, eles levam máquina, tiram foto, fazem um auê. Normalmente, claro, não tem como levar computador, eles fazem toda a gravação, né? Ele perguntou e aí toma os depoimentos, depois lavra termo, né? Até aqui, tranquilo, pessoal? Então, seguindo. Tá? Então, vimos o caráter duplo da ação possessória, princípio da fungibilidade, artigo 10, parágrafo 2º. Me parece que seriam essas as principais observações. Vamos ao checklist, então, das ações possessórias. Então, primeira coisa, pessoal, que a gente precisa identificar é o local, né, o tribunal, enfim, ou o juízo, onde será endereçada a ação ou de reintegração de posse, ou de manutenção de posse, ou interdito proibitório. Então, primeira coisa, tá, pessoal? Endereçamento. Onde é que será? Vara cível. Onde é que será? Vara cível da cidade onde o imóvel está situado. Isso levando em consideração que é uma reintegração de posse, ou uma manutenção de posse, ou interdito proibitório em relação a um bem imóvel. Mas até pode ser em relação a um bem móvel. Tá? Então, onde o bem está situado. Tá? Vamos lá. Indicação correta do polo ativo e do polo passivo. Não se esqueçam do artigo 10, parágrafo 2º do CPC, que acabamos de falar. Só vai precisar incluir o autor no polo ativo, o cônjuge, em caso de composse. E só será necessário incluir no polo passivo o cônjuge, se o ato de turbação ou esbulho também foi praticado pelo cônjuge. Senão, não precisa de cônjuge nas ações possessórias. Tá? O cônjuge só atrapalha. Tá?
Se na pergunta diz que João e Maria, casados entre si, cometeram invasão, tu vai colocar João e Maria como réu. Na vida real é mais difícil saber se foi. Mas se a família do João e da Maria, os dois estão residindo lá, provavelmente os dois cometeram um esbulho. Então, na verdade, seriam os dois segurar no polo passivo da ação. Ah, sim. Eu já entrei com ação de reintegração de posse contra fulana de tal. Já entrei. Por quê? Não se sabia quem tinha invadido. Não tinha como saber. A pessoa invadiu, não sabe, fulana. Na verdade, não foi nem fulana. Era o primeiro nome da pessoa que os vizinhos sabiam, era Juliana, sei lá, Mariana, uma coisa assim. Era uma mulher que tinha invadido lá em Canoas. Tá? Só se sabia o prenome e não sabia mais nenhuma informação da qualificação dela. Esses caras, vamos supor assim, que alguém faça um caso desse que não tem os dados. Os pontinhos. Não sabe o nome da pessoa é Juliana, mas não tem... De qualificação desconhecida. Se essa informação constar no problema, de qualificação desconhecida. Tá? Porque além de lançar o polo ativo e o polo passivo corretamente, vocês terão que qualificar. E isso pontua na peça, né, pessoal? A qualificação das partes. Então, casar... Claro, vocês não vão colocar só se tiver essa informação. Estado civil, profissão... Diga, colega. Posso fazer referente a Contra reintegração de posse? Em que circunstância? Houve um esbulho ou uma turbação do ente público? Tá, ok. Uma pessoa jurídica é um movimento, né? Na verdade, se ele tem personalidade jurídica, sim. Eu acho que o movimento não tem personalidade jurídica. Só se daqui a pouco é um representante. Se não tem personalidade jurídica, obviamente, não pode. Tem que ser contra um ente personificado. Tá? Uma associação, uma fundação... Né, uma organização religiosa, dentro lá do rol do artigo 44 do Código Civil, se for uma pessoa jurídica, tem que ser qualquer uma delas. Sociedade, associação, fundação, partido político, organização religiosa ou uma empresa individual de responsabilidade limitada. Tem que ser qualquer uma delas ali. Se não for um ente personificado, o representante do movimento, que é o João, o líder. Stedley. Tá? Diga. Pode voltar, claro. Pois é, isso é uma questão interessante. Vocês não vão poder alegar a fungibilidade das ações possessórias se vocês errarem o nome em iuris da peça. Se vocês errarem a peça. Tá? Não. A fungibilidade, ela se aplica quando a situação no decorrer, depois do ajuizamento da ação, ela mudou. Tá? Então, assim, era uma turbação e transformou-se no esbulho. Aí eu posso pedir a fungibilidade. Exatamente. Então, assim, eu não posso alegar a fungibilidade das ações possessórias se eu errei a peça, como forma de recurso. Na vida real é fungível, ok, mas assim, o juiz de ofício... mas aí você tem que provar a condição nova que se... Sim, agora vamos falar sobre os pedidos e pode incluir, tá? A questão da fungibilidade. Bom, pessoal, indicação então do endereço para as intimações, artigo 39, inciso 1 do CPC, tá? Então, olha lá, endereçamento... Falamos da indicação correta do polo ativo e passivo, indicação da qualificação das partes e indicação do endereço para as intimações, artigo 39, inciso 1. Aí, seguindo, tá? Indicação correta da ação cabível, ou reintegração de posse, ou manutenção de posse, ou interdito proibitório. Então, primeiro eu preciso identificar se houve esbulho, se houve turbação, ou justo receio de turbação ou esbulho. Se houve a invasão, reintegração. Se existe uma simples
não tão simples, mas existe um incômodo na tua posse, de alguma forma ou de outra, é uma manutenção. Mas o sujeito não perdeu a posse ainda. Tá? É uma manutenção. Se existe uma possibilidade de ocorrer uma turbação ou esbulho, é o interdito proibitório. Então, ação tá correta. O nome em jurisdição, isso vocês sabem, se vocês... Às vezes a banca acaba até recebendo uma por outra, mas nesse caso aqui, pessoal, uma acaba excluindo a outra, né? Porque são fatos né, bem diferentes. Então, se for reintegração de posse, regra do 927, se for manutenção de posse, 927 do CPC, tá? Acumulado com o 1210. Vamos lá, de novo, vamos lá. Então, reintegração de posse, 927. Tá? Do CPC. 926 e 27, do CPC. Vamos lá. Manutenção de posse e reintegração de posse, ambos têm os mesmos artigos. 926 e 927 do CPC. E o interdito proibitório é no 932. Além, pessoal, então aqui, ó, vou colocar aqui no quadro, ó, reintegração 926 e 27, tá? Manutenção 926, 927 e o interdito 932. Todos do CPC. Além do 1210 do Código Civil, que serve para os três. O 1210 do Código Civil serve para os três. Tá? Que trata dos efeitos da posse. Certo? Esses seriam os fundamentos. 1210. Todos esses aqui, pessoal, CPC... O 1210 é do Código Civil. Então, a gente vai cumular o fundamento do CPC com o Código Civil. Certo? Diga, colega. Com fulcro nos artigos 926 e 27 e 1200 do CPC e 1210 do Código de Processo. Do Código Civil, perdão. 1210 do Código Civil e 926 e 27 do CPC. Tem mais artigos? Claro que tem. Começa a partir do 920, as regras gerais das ações possessórias, né? Mas, assim, especificamente falando da reintegração e manutenção, 26 e 27, e do interdito, 932. Tá? Do CPC e o 1210 para todos do Código Civil. Não tem limitador de área para interdito, nem para reintegração e nem para manutenção. É o imóvel que está sendo invadido. Ponto. Eu posso invadir um pedacinho pequenininho e já entrar com a reintegração. Que é o exemplo que o colega deu aqui, que o juiz foi lá, o vizinho estava invadindo um pedacinho do terreno do outro. É reintegração de posse, não tem limite de área. Pode ser um pouquinho. Invadiu é reintegração. Tá bem? Diga, querido. Não, as ações possessórias são essas aqui. De proteção possessória são essas três. O que eu posso entrar com pedido de emissão, mas aí não é proteção possessória. Tá? É para entrar numa posse que eu nunca tive, que é diferente. Eu não estou pedindo uma proteção. As ações de proteção, interditos de possessórios, ou seja, de proteção possessória, são só essas três aqui. Diga até duas. Tá. Assim, no caso, há 20 anos o cara ficou nesse pedaço de terreno, 20 anos ficou num pedaço de terreno, ok. Não usa o capil, tá? Tá em aberto, tá. Mas para regular... Para tu reaver uma ação de reivindicação de propriedade.
Mas a ação reivindicatória de propriedade é para tu discutir propriedade. Nunca ouviu falar? Então, bem-vinda, prazer, reintegração. Na verdade, aqui, desse caso, assim, ó, é que a reintegração de casa, por esse seu exemplo aqui, se o sujeito já está há 20 anos num pedacinho desse seu imóvel, como é que tu vai te reintegrar uma coisa que provavelmente tu não tem como provar que tu tinha posse anterior? Bom, se tu tem como provar, tu pode reintegrar. Não importa o tempo. Agora, o que provavelmente ele vai alegar como matéria de defesa é a exceção de usucapião, que ele já preencheu os prazos para usucapiar. Mas ele pode pedir na contestação. Tu pode alegar a exceção de usucapião em matéria de defesa na contestação da ação possessória. O réu diga assim, para tudo que eu quero descer. O seguinte, cara, tu quer reaver o imóvel, mas eu já implementei todos os requisitos para usucapiar. Então, filhinho, seguinte, eu vou usucapiar. Claro que aquela sentença de improcedência da reintegração de posse não serve como sentença translativa de domínio. Tu tem que depois entrar com a ação de usucapião para pedir o reconhecimento. Claro, já foi reconhecido lá na possessória, tu, na qualidade de réu, fez a prova dos teus requisitos da usucapião, mas como a ação de usucapião tem todo um procedimento específico, citação de lindeiro, intimação das fazendas, juntar planta e memorial descritivo e o diabo 4, o que tu vai ter que fazer? Pega essa tua sentença que já reconheceu que tu tens direito, que tu já tens o tempo de posse e entra com a ação de usucapião. Mas tu tens que alegar na contestação a primeira vez que a pessoa alegou dizendo, olha, eu quero o imóvel de outro. Não, peraí, eu tenho direito ao usucapiar. Aí tu alega, faz a prova do teu tempo de posse e depois tu vens usucapiar. Não, meu querido, se o sujeito que foi invadir, né, teve o seu imóvel invadido e ele tem posse anterior, ele pode entrar com a reintegratória. O réu que responde essa ação, quando ele contesta, ele vai alegar em matéria de defesa exatamente a exceção de usucapião. E aí, bueno, aí o juiz vai decidir se tem ou não tem, preencheu ou não preencheu os requisitos para usucapiar. E aí, se preencheu os requisitos para usucapiar, sinto muito. Senta e chora, vai perder a propriedade. Tu que é o proprietário, já te respondi, se tu tens a posse anterior, a reintegratória. Se tu tens a posse anterior, a reintegratória. Certo? Se tu não tem posse anterior, reivindicatória de propriedade. Se tu não tem posse anterior, só tem prova da titularidade do bem, é reivindicatória de propriedade. Mas se tu tens posse anterior, reintegratória de posse, porque a causa de pedir é posse. Fechou? Firme na paçoca? Seguimos? Não, a escritura prova propriedade. A posse anterior ele pode provar até mesmo com testemunha. Pode ser uma parte do terreno que ele não estava usando e aí foram lá e invadiram. Mas se ele provar por A mais B que ele tinha posse anterior, até mesmo de testemunha, enfim, ele consegue. O problema é provar, né? E é o grande problema do direito, né? Tu tens o direito, mas não consegue provar. Provando, beleza. Se tu pediu. Pessoal, uma pergunta que não quer calar. Na ação possessória, por exemplo, de reintegração, manutenção, eu posso cumular pedidos? Posso. Quais são os pedidos que eu posso cumular na minha ação possessória? Isso tem previsão no Código de Processo Civil. No artigo 921. É lícito ao autor, cumular ao pedido possessório o de condenação por perdas e danos, cominação de pena para caso de nova turbação ou esbulho e desfazimento de construção ou plantação feita em detrimento de sua posse. Então, ele pode, além do pedido de reintegração ou de manutenção, cumular esses pedidos aqui. 921 do CPC. Mas não é uma boa estratégia.
Tá, a tua pressa é tirar o cara de lá, mas o seguinte, o cara já deteriorou o teu bem, tu já não vai pedir uma indenização? Porque tu vai retomar o teu bem já ele todo depredado. Então tu já aproveita e já alimenta 2 coelhos com uma cenoura só. Bom, tu até pode arrastar o processo, se tu quer o imóvel de volta logo de uma vez. Bom, pede antecipação de tutela, daqui a pouco assim, ó, tu tem a posse nova, tu consegue mesmo. Se tu não tem a posse nova, tu pelo 273, daqui a pouco tu consegue eliminar, porque o cara tá depredando tudo, então tu quer antecipação de tutela, porque senão o cara vai destruir o teu imóvel e de repente tu consegue. Tira e depois tu continua discutindo a indenização. Certo? Pessoal, conversas paralelas serão proibidas. Aí os professores de faculdade, eu vou dar um 0 na prova, vou tirar a nota. Desculpa. O 926, com relação ao procedimento, tá? Ele se aplica para reintegração e manutenção de posse. Essa história da posse nova e posse velha é só para manutenção e reintegração. Isso, se for pedir... fora essa hipótese de posse nova, se eu for pedir antecipação de tutela, só pelo 273. Se for posse nova, não precisa o 273. Isso mesmo, posse, exatamente. Sempre, o 273 sempre no caso de interdito. Tá? Até aqui, tranquilo, pessoal? Vamos seguir. Bom... Fatos e fundamentos jurídicos, bom, quanto aos fatos e fundamentos jurídicos, ou eu vou ter que provar e trazer toda a argumentação em relação ao esbulho, ou em relação à turbação, ou em relação ao justo receio de turbação ou esbulho. É muito simples, tá? Então, fatos e fundamentos jurídicos é em cima do quê? Do esbulho ou da turbação, ou do justo receio da turbação ou do esbulho. Certo? Muito bem. Bom. Vocês podem, se a pessoa, né, tiver poucas condições financeiras, vocês terão que tecer fundamentação para pedido de assistência judiciária gratuita. Então, isso é outra questão que vocês terão que se antenar. Então, benefício da JG, Lei 1060 de 50. Então, fundamentação para concessão da gratuidade da justiça. Depois... fundamentação para concessão de prioridade na tramitação, se for pessoa idosa. Qual é o artigo, pessoal? 1211-A do CPC. 1211-A do CPC ou artigo 71 da Lei 10.741 de 2003. 1211-A do CPC. Tramitação... né, preferencial com prioridade para idosos. Isso. Lei 10.741 de 2003, artigo 71. Não, isso é que eu já estou passando da fundamentação. Isso, já estou fazendo a fundamentação, trazer fundamentação para concessão da JG, fundamentação para concessão da gratuidade e depois nós vamos falar dos pedidos. Tá? Depois nós vamos falar dos pedidos. Depois, pessoal, fundamentação para o deferimento da liminar. Se for, então, posse nova, artigo 926 do CPC. Se for posse nova, artigo 926 do CPC. Se a posse for velha, pessoal... é o 926 ou 28? Agora... 28, desculpa, pessoal. Tá? É o 926, não, é o 920. Tá? É o 24, regem o procedimento da manutenção, tá? E olha aqui, ó. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá sem ouvir o réu a expedição de mandado liminar e manutenção. Então, é o 24 com o 28. Vamos por partes. Vamos lá. Liminar. Coloque assim, 2 pontos. Posse nova, 2 pontos. 924 e 928 do CPC, ok?
Posse velha. 273 do CPC. Como assim? Não, mas nesse caso aqui é procedimento específico, né? Reintegração de posse, manutenção de posse é específico. É com fundamento. É no 273 mesmo. Se a posse for velha. Que daí eu tenho que provar o que no 273, pessoal? A verossimilhança, aqueles requisitos que vocês já viram, né? Professor de processo, tá? Então, ou o cara preenche os requisitos 924 e 28 do CPC, quando posse nova, ou, se posse velho, o 273, para obtenção da liminar. Vamos agora aos requerimentos. Vamos lá. Vamos aos requerimentos. Primeiro requerimento, citação do réu. Né? Isso é quase que automático. Segundo requerimento, produção de provas. Terceiro, aí isso aqui não é obrigatório, tá? Mas vocês podem fazer esse requerimento, acho que ficar bem bonitinho. Tendo em vista o princípio da fungibilidade das ações possessórias, né? Seja recebida inicial, né? Como se assim entender o julgador. Então, daqui a pouco, assim, se há uma ação de manutenção, seja recebida, né, como reintegratória de posse, caso haja, né, a mudança do estado da coisa, nos termos do artigo 920 do CPC. Não é obrigatório fazer esse pedido, não, da fungibilidade. Mas, se daqui a pouco existe o interdito, pode logo em seguida se transformar numa manutenção ou numa reintegração. Agora, claro, uma reintegração normalmente não regride. Vocês estão percebendo? Então, se há um interdito ou uma manutenção, se tu quiseres colocar, né, um pedido de fungibilidade para o juiz receber uma ação por outra, pode. Tá? Quarto pedido. Se vocês querem, pessoal, a prova da posse nova para fins de antecipação de tutela, qual vai ser o quarto pedido? Designação da audiência de justificação prévia para a produção da prova início litis, né, ou inaudita altera parte, enfim. Para a concessão da antecipação de tutela. E aí, na sequência, depois do pedido de audiência de justificação prévia, o próximo pedido é o pedido de concessão da liminar. Tá? Então, ó, seja após a audiência concedida a liminar de reintegração de posse, por exemplo, uma vez que se trata de posse nova, tá? Ou uma vez que preenche os requisitos do 273, mas aí o 273 não precisa da audiência de justificação prévia, né? E é de regra. Tá? Depois, então, do pedido de audiência de justificação prévia e o pedido de antecipação de tutela, nós vamos pedir, com base no artigo 921, cominação de pena em caso de nova turbação ou de esbulho, ou no caso de turbação ou esbulho para efeitos do interdito proibitório. Então, isso está no 921, inciso 2. Então, nós vamos pedir a cominação de pena. Cabe nas três. Cabe nas três. Na integração e na manutenção, cabe a multa em caso de nova turbação ou de novo esbulho. No caso do interdito proibitório, da própria essência do interdito proibitório, você pediu uma multa, né? Porque tu quer que o cara se abstenha de fazer sob pena de multa. Tá? Então, esse pedido da multa, pessoal, tem que ter nas três. Nas três.
Bom, então, multa nos termos do 921. Vamos lá. Se tiver dano material noticiado no problema, vocês vão pedir o quê, pessoal? Indenização por perdas e danos. Com fulcro no artigo 921, inciso 1. Perdas e danos, inciso 1. Hã? 921, inciso 2 do CPC. O inciso 1, né? O inciso 2 é da multa. O inciso 1 é da perdas e danos. Tá? Então, mas isso, pessoal, a indenização por perdas e danos, se eles noticiarem no problema que houve algum dano. Estragou a portão da garagem, derrubou o muro, quebrou parede, tirou o assoalho da casa. Então, assim, noticiado qualquer tipo de dano, você já pede a indenização na inicial. Que mais? Se for um contrato, pessoal, de comodato, tá? Vamos supor que se extinguiu, tá? E aí tu notificou o cara para o cara desocupar e o cara não desocupou, e aí tu vai entrar, né? Uma reintegração, por exemplo. Eu posso pedir, pessoal, a aplicação do artigo 582 do Código Civil. Arbitramento a título de aluguel de valor a ser pago pela comodatária, desde o fim do prazo da notificação, nos termos do artigo 582. Tá? Então, assim, notifiquei para o cara sair de lá, entrei com uma reintegratória, o cara não saiu. A partir do momento da notificação, eu posso cobrar um aluguel do cara. Não está lá de graça. 582 do Código Civil. 582 do Código Civil. Aí, meus caros, vamos supor que o problema indique que o réu da ação, ele tenha construído alguma coisa nesse terreno, enfim, que a gente está tentando se reintegrar, e que a gente não quer essa construção. O que a gente pode pedir? O desfazimento da construção, né, ou plantação que foi feito em detrimento da posse do autor, nos termos do artigo 921, inciso 3º do CPC. Tá? Então, tem esse pedido também. Desfazimento de construção ou plantação. E, por fim, aí a gente vai pedir o quê? A procedência da ação, né? A procedência, na verdade, do pedido, né? Que tu não vai pedir tecnicamente, né? Eu vou pedir a procedência do pedido para fins de reintegrar ou manter, aí, dependendo do tipo de ação, o sujeito no imóvel. Tá? Então, derradeiramente, a gente vai pedir a procedência para o sujeito ser reintegrado ou mantido no imóvel. Condenação em custas e honorários. Pedidinho básico. Aí, como a gente já fez a fundamentação da JG ou do pedido de tramitação preferencial, a gente vai fazer o pedido também, né, de concessão da JG, porque eu fiz a fundamentação lá em cima. Agora eu faço o pedido. Pedido de concessão de AJG, pedido de concessão, né, de tramitação preferencial, porque se trata de pessoa idosa. Mas o liminar nós já falamos antes. Um dos primeiros pedidos ali foi da audiência de justificação prévia, lembra? Aí depois da audiência de justificação eu pedi já a liminar. Né? Então, eu fundamentei lá antes nos fundamentos e depois fiz o pedido da liminar. Agora a gente só está fazendo o checklist dos pedidos. Então, depois da procedência, né, no pedido, enfim, com a reintegração, a manutenção da posse, aí eu faço o pedido de pagamento de custas e honorários, concessão da JG e tramitação preferencial. Que mais? Valor da causa.
A aplicação do disposto do artigo 259, inciso 7º do CPC, estimativa oficial para o lançamento do IPTU, ou seja, valor venal do imóvel. 259, inciso 7º. Isso, valor venal do imóvel. Local, data, né, nestes termos pede deferimento, local, data, assinatura, né, claro, não façam assinatura do advogado, né, nome do advogado, OAB, porque não se esqueçam, né, que é o obrigatório número de inscrição da ordem, mas coloque assim, OAB, pontinhos, pontinhos, né, como o professor de processo já explicou para vocês, né. Vocês não podem identificar em nenhum momento a peça de vocês, né? Inventar número da OAB, etc. E tal, inventar nome para o advogado. Assinatura, advogado, OAB, né? Tracinho, Estado, né? O valor da estimativa do imóvel. Estimativa valor venal do imóvel. Não, não é alçada. Daí vocês vão zerar nesse quesito. Vocês têm que demonstrar para a banca que vocês sabem que o valor da causa, nesse caso de reintegração, é o valor da estimativa do bem. A intimação do MP nas ações possessórias não é obrigatória. Não, é só na ação de usucapião. Tá? Ministério Público não é chamado a se manifestar nas ações possessórias. Bom, na usucapião sempre. Tá? Mas, assim, tu não precisa, em tese, intervenção do idoso, salvo para atender intervenção do idoso. Intervenção do Ministério Público, salvo, né, se houver, por exemplo, interesse de incapaz, que, por exemplo, não tenha representante nos autos, coisa assim, às vezes o juiz chama. Mas, em princípio, pelo fato de ter um idoso figurando como autor ou réu da ação possessória, o Ministério Público não se manifesta. Hã? Oi? O quê? Do MP? Ah, sim. Até aqui, pessoal, ficou alguma dúvida em relação ao checklist da ação possessória? Não? Então, vamos falar um pouquinho das ações de usucapião, que, na verdade, é o último efeito da posse, né? São 5 efeitos. O 4º efeito foi... aqui... uso dos interditos possessórios. E agora vamos a usucapião. Bom, eu vou fazer aqui um esqueminha, pessoal, com umas principais diferenças em relação às modalidades de usucapião de bens móveis e imóveis. Começando pelas regras gerais, né? Os requisitos que são comuns a todas as modalidades de usucapião. Então, é aqui. Então, usucapião. Nós temos, tá? Posse mansa, pacífica, ininterrupta, com ânimo de dono e sem oposição, pelo lapso temporal previsto em lei. Tá? Então, se a posse ela é mansa e pacífica, ela é uma posse justa, né? Se ela é uma posse ininterrupta, ela é uma posse contínua. Com ânimo de dono, o sujeito trata a coisa como se sua fosse. Então, eventualmente, claro que se não pagar imposto, não quer dizer que não vai ter direito a usucapir.
Mas um elemento bem interessante que demonstra esse ânimo de dono é o fato do possuidor vir pagando, né, os impostos, né, sejam ele IPTU ou ITR. Sem oposição, ou seja, ninguém nunca se opôs ao exercício da minha posse, nunca fui notificado, nunca fui demandado por conta deste bem que eu venho exercendo posse de forma inconteste. E o prazo previsto em lei? Bom, a gente tem prazo de 5, a gente tem prazo de 2 anos, inclusive, que a gente vai ver qual a modalidade, prazo de 10, prazo de 15 anos. Então, dependendo da modalidade de usucapião, nós temos um prazo diferente. Bom, vamos começar pela modalidade da usucapião extraordinário. Artigo 1238 do Código Civil prevê, então, posse mansa, pacífica, ininterrupta, com ânimo de dono, sem oposição, por 15 anos. Tendo reduzido o prazo para 10 anos, se o sujeito lá residir, né, ou utilizar o bem para, né, digamos assim, de certa forma, para um caráter produtivo. Vou colocar aqui, moradia ou produção, reduz o prazo para 10 anos, conforme a regra descrita no parágrafo único do próprio 1238. Então, eu tenho a usucapião extraordinária da posse simples do caput, e eu tenho a usucapião extraordinária com a posse qualificada do parágrafo único. É só isso, professora? São só esses requisitos? Só. Não tem limite de área, pode ser proprietário de outros bens imóveis, enfim. Tá? Pode ser situado em zona urbana, zona rural. Só temos que prestar atenção no seguinte. Se eu optar por fundamentar a minha ação de usucapião pelo parágrafo único do 1238, ou seja, reduzindo o prazo de 15 para 10 anos, eu não posso esquecer que eu tenho que provar um requisito a mais, que é a posse, né, com função social, ou para fins de moradia ou caráter produtivo. Tá? Então, eu aumentei um requisito, eu diminuí o prazo para usucapir de 15 para 10 anos. Tá bem? Vamos à segunda modalidade de usucapião. Se eu estiver indo muito rápido, vocês, por favor, puxem as minhas orelhas. Esse requisito a mais cai o prazo para 10 anos. Moradia ou produção. Oi, querida. Não precisa abrir um tópico para falar da função social. Tu só vai, na verdade, falar sobre a posse para fins de moradia, que aí é o outro requisito que foi preenchido. Tá? Claro, querida. Então, aqui, ó. Quando eu diminuo o prazo para 10 anos, eu acresço mais um requisito, que é a posse para fins de moradia ou caráter produtivo. Tá? Que é a posse com uma função social. Nos 15 não preciso. Não preciso. Só tenho que ter aqui, posse mansa, pacífica, ininterrupta, com ânimo de dono, sem oposição, por 15 anos. Ponto. Deu. Não precisa mais nada. Não preciso nem residir no imóvel. Eu tenho que provar a posse, mas não preciso residir. Se eu locar para terceiros, eu posso, inclusive, usucapir esse imóvel. Tá? Isso pelo caput. Agora, a modalidade ordinária, pessoal, que é do 1242 do Código Civil, a gente já tem mais 2 requisitos que precisamos observar, que é o requisito do justo título. Vou colocar aqui, ó, justo título. E boa-fé. O prazo é de 10 anos. Tá? A regra prevista no caput do 1242, prazo de 10 anos, desde que eu comprove a existência de um justo título, e a boa-fé se presume, presunção iuris tanto, quando temos esse justo título. Tá, agora a dúvida que não quer calar. O que é justo título? Um contrato de promessa de compra e venda, por exemplo, não transfere propriedade à promessa,
mas dá, né, uma sensação para aquele que, né, o promitente comprador, de que ele é o proprietário, mas na verdade ele não é. O contratinho de gaveta é o justo título. Ok? A boa-fé se presume. Quem tem justo título, presume-se boa-fé. Até que prove o contrário. Pode ser uma escritura pública sem a outorga uxória, sem a outorga marital. Também poderia ser um exemplo de justo título. O justo título é o vulgo parece, mas não é. Parece que transfere propriedade, mas não transfere. Dá uma sensação de proprietário, mas não é. Porque a propriedade só se transfere com a escritura pública definitiva. Ok? Hã? Exatamente. Tá? Que, querido? Sim, a propriedade só se transfere com o registro, né, da escritura pública definitiva no cartório imobiliário. Então, se eu tenho um contrato não registrado, não é proprietário. Quem não registra não tem propriedade. Tá? Reconhecimento de firma não tem. Ele, na verdade, não tem o condão de transferir a titularidade. Inclusive, pessoal, pela Lei 6.015 de 73, que é a Lei de Registros Públicos, só se considera proprietário aquele que foi lá e registrou primeiro. Então, se o cara revendeu para mais de um ao mesmo tempo, mesmo que aquele um tenha comprado antes, se ele não correr para fazer o registro, ele corre o risco de perder a propriedade para aquele que foi lá e registrou primeiro. Tá? Lei 6.015 de 73, que é a Lei de Registros Públicos. Professora, tem mais algum requisito ali na usucapião ordinário? Não, não tem mais um requisito. Agora, se eu aplicar a regra do parágrafo único, eu reduzo o prazo para 5 anos. Então, eu tenho aqui a modalidade de usucapião ordinário com 5 anos, se, olha só, o bem tiver sido adquirido de forma onerosa, tiver sido registrado e cancelado posteriormente, desde que esteja sendo utilizado para moradia ou produção. Como assim? Simples. Tenho lá na escritura pública, toda lindinha, maravilhosa. Bah, agora é só levar registro de escritura pública. Chego lá no cartório, né? Registro de imóveis com a escritura pública para levar registro. Ele chega a fazer o registro, depois se verifica que falta outorga uxória. Vai lá e cancela. Porque não tem autorização do cônjuge. E eles eram casados, por exemplo, em comunhão universal de bens ou comunhão parcial e o bem está sendo adquirido na constância. Tá? Da união, por exemplo. Gente, tá, isso o bem foi adquirido na constância da união. Essa é a ideia. Gente, é muito simples. Se depois, lá pelas tantas, essa escritura pública fica lá guardada na gaveta, ela não tem efeito condão de transferir propriedade. Mas se essas pessoas permaneceram no imóvel durante 5 anos, exercendo moradia, elas teriam direito ao usucapir. Porque ela tem um justo título, que foi registrado e cancelado posteriormente. Sem registro. Bateu e voltou. O parágrafo único do 1242 é o bateu e voltou. Mas não tem registro. Aí eu pergunto para vocês, e a adjudicação compulsória? É só para vocês darem uma acordada, que eu vi que alguns assim já estão de farol baixo. E a adjudicação compulsória, pessoal, como é que fica? Se o cara tem o termo de quitação, tem tudo lindinho, lindo, maravilhoso, tem escritura pública que não conseguiu, levou o registro, depois voltou. Olha, tia, não vai entrar com ação de usucapião, porque tu vai tomar-lhe um tufo. A circunstância aqui de entrar com a ação de usucapião é quando tu não preenche os requisitos para entrar com a ação de adjudicação compulsória. Porque senão o sujeito, o que ele está fazendo?
ele está tentando achar um furo para não pagar o imposto de transmissão, né? Porque com a usucapião é uma forma originária de aquisição da propriedade. Então, assim, tem que ficar muito esperto em relação a isso. Eu nunca tive, né, o prazer de pegar, ou o desprazer de pegar uma decisão de um juiz que diz assim, olha, você entrou com a ação errada, não é ação de usucapião, é adjudicação. Mas eu tenho conhecimento de um caso de uma pessoa que me mostrou, inclusive, a sentença onde o juiz diz assim, olha, você manejou com a ação errada. A ação não é de usucapião. Você tem o termo de quitação, você tem escritura, você tem... Tá com a faca e o queijo na mão, não era nem uma escritura pública, era uma... Ele entrou com a ação de usucapião ordinário pelo caput. Ele tinha, assim, termo de quitação, contrato de compra e venda, era só entrar com a ação de adjudicação compulsória. Ele não quis entrar para não pagar o imposto de transmissão. O juiz deu nos dedos. A adjudicação compulsória. Tu vai exigir que aquele que te vendeu te transfira a propriedade. Para não pagar o imposto de transmissão. O cara entra com a usucapião. Tem muita gente assim, tem advogado que dá uma de um sem braço e diz, não, vamos fazer aqui, a gente entra com a usucapião aqui e tal. Não. Na verdade, tu tá com a faca e o queijo na mão, só tem que pedir porque o cara transfira a propriedade pro teu nome, tia. Tu pagou... Por que tu vai entrar com a usucapião? A usucapião é assim, ó, pessoal. Nesse meio tempo, tu estava pagando lá e o cara morreu, tu parou de pagar e aí tu continuou no imóvel e tu não tem o termo de quitação. Bom, a única forma é entrar com a usucapião. Bom, aí tudo fechou os requisitos, entra com a usucapião. Agora, se tu tens o termo de quitação, o contrato, tudo bonitinho, e agora o cara só tem que fazer escritura pública... E o cara não faz, bom, se ele não faz por bem, faz por mal, a adjudicação compulsória. Ah, bom, mas aí tu pode entrar contra a sucessão de fulano. Se ele morreu, claro, tu pode entrar e pedir para que se transfira a propriedade. Bom, se tem um gravame, às vezes, a única alternativa, dependendo da situação, é só o usucapião, né? E aí tu tem que citar, inclusive, o interessado que tem lá, digamos assim, a garantia real, exatamente, o credor hipotecário, enfim. Tá? Então, aí tu tens que botar todo mundo, citar todo mundo. Às vezes não tem, né? Se tem um gravame ali, às vezes só o usucapião que... Oi? Uhum. Para passar o bem ou para passar a escritura? Então, se a pessoa está em lugar incerto ou não sabido, pessoal, desde que você comprove isso nos autos, citação por edital, e o juiz determina a transferência e o pagamento do imposto. Igual não é. Se você tem um termo de quitação, está com tudo direitinho, bonitinho, não é usucapião, é adjudicação compulsória. Tá? Ok. E, na verdade, o cara morreu, o cara não pode transferir, mas os herdeiros são obrigados a te transferir. Então, tu pode entrar com a mesma ação. Mas, nesse caso, necessita que o lote seja individualizado. Tem que estar individualizado. Claro, porque se não tem... Aí, olha só, isso é um problema interessante. Porque se o lote faz parte de um todo maior, não está individualizado, não tem matrícula individualizada, bom, aí tu não tem como fazer a transferência da titularidade, como é que vai fazer? Não tem? Às vezes acontecia assim, tu fazia um contrato de promessa de compra e venda com a expectativa de que o projeto de loteamento saísse e fosse aprovado pelo município, pela prefeitura, e aí não foi. Não necessariamente. Se tu preenche os requisitos para usucapião individual, tu pode. Mas e se o lote do vendedor e a associação não fez prestativa? Mesmo assim, não precisa ter o inventário. Não precisa ter o inventário para você entrar com a ação. Bom, vamos seguir para o alto e avante, pessoal, que nós não temos muito tempo ainda para terminar as modalidades de usucapião aqui. Ó. A modalidade, então, especial urbana.
Artigo 1240 do Código Civil, a gente reduz o prazo e aumenta os requisitos. 5 anos, até 250 metros quadrados, único bem, utilizado para moradia e situado na zona urbana. Então, eu aumentei aqui os requisitos, né? E o prazo foi reduzido para 5 anos. Ok? Na modalidade de uso capião especial familiar, do 1240-A do Código Civil, nós temos um prazo para uso capião de 2 anos, imóvel de até 250 metros quadrados, único bem, utilizado para moradia e também situado na zona urbana. Só que vejam, quando é que eu aplico o uso capião especial familiar, com prazo reduzido para 2 anos? Quando o sujeito exercia, né, a propriedade com ex-cônjuge, não só a mulher, pode ser o homem que abandonou, ou a mulher que abandonou, exatamente. Ex-cônjuge ou companheiro que abandonou o lar. Então, aquele que ficou no lar poderá usucapir a parcela daquele que abandonou o bem. Por isso que o prazo é um prazo bem curtinho. É para evitar que as pessoas, por exemplo, saiam de casa e não deixem a coisa para resolver depois. Né? Então, por exemplo, eu e meu esposo tínhamos um imóvel que se enquadrava exatamente nessas circunstâncias. Até 250 metros quadrados, era o único bem da família, papapá. Bom, aí ele simplesmente sai de casa. Vou torcer para que ele não volte, pelo menos dentro dos 2 primeiros anos, né? Depois dos 2 primeiros anos, passou do abandono, aí, das duas, uma. Ou ele pode entrar com ação de divórcio, e eu alego em matéria de defesa a exceção de uso capião, ou eu entro com uma ação de divórcio com pedido de uso capião da parte dele do imóvel. Tchan. Qual é a vara competente para processar e julgar esse pedido de uso capião familiar? Família. Vara de família. Porque isso está condicionado ao abandono do lar. Tá? Isso é aquele caso do artigo 10 do Estatuto das Cidades? Não, o Estatuto da Cidade, o artigo 10, é o uso capião coletivo. Nós já vamos falar sobre isso. Tá? É que depende da situação, né? Porque se for a caracterização da ausência, tá? Se o cara tem uma situação de ausência, mas em tese, você sabe, né, que a ausência poderia ensejar a dissolução da sociedade conjugal, né? Eu posso entrar com ação de divórcio, claro que eu vou provar que o cara, a manada está em lugar incerto ou não sabido, a situação vai por edital, né? Mas poderia. Se não tem ação de divórcio, é que normalmente ou vai ter uma ação de divórcio ou uma dissolução de união estável. Porque isso das duas, uma. Ou o cara era companheiro ou o cara era marido. Né? Ou era companheira ou era esposa. Então, de alguma coisa está atrelada à dissolução. Ou da sociedade ou da união estável. Está atrelado. Então, assim, a questão toda é o seguinte, o sujeito saiu de casa, abandonou o lar no sentido amplo, não apareceu. Então, assim, reza para ele não voltar dentro dos primeiros 2 anos. Depois, tu entra com ação de divórcio, com pedido de uso capião, ou espera que ele te demande. Tem situações, pessoal, que o sujeito sai de casa e não necessariamente abandona. Aí não caracterizaria o direito ao usucapir. Mesmo que espere 2 anos, 3 anos para entrar com o divórcio, se ele não abandonou,
Não se caracteriza. Tá? O cara continua ajudando, eventualmente paga o IPTU, paga o condomínio. Bueno, não abandonou. Dando assistência, de vez em quando faz um revival e tal de coisa. Né? Aí, assim, né, tem uma recaída. As crianças, vem, pai, passa aqui a noite aqui. E aí a mãe, tá. Aí eles bebem um vinho a mais, tal de coisa. Tá. Quando vê a corda de manhã, você aqui do meu lado, o que você está fazendo aqui? Eu voltei, né? Professora, a prova do tempo seria pro BO daí, né? Como é que eu posso fazer a prova do tempo do abandono? O velho e bom boletim de abandono do lar, ele serve para determinar o momento, o início do prazo. É claro que não existe mais o abandono de lar, não existe mais assim, o sujeito que é o culpado do término da relação, vocês sabem disso, né? Isso já não existe mais. Mas, até para dizer assim, que o cara desapareceu, olha, o cara desapareceu, foi embora de casa, foi tal dia. Ponto. Isso aí serve como prova. Evadiu-se. Exatamente. Não, se acontecer comigo, não volta, tia. Espera, depois de 2 anos a gente conversa. Desde que, obviamente, o teu imóvel seja de até 250, o único bem, aí se enquadra. Para os 2 primeiros não vale. 2, porque aqui no especial urbano vale. O único bem está aqui, ó. Para os 2 primeiros, esses caras podem ter outros imóveis, seu nome. Para o especial urbano e para o especial familiar, é o único bem. Agora, olha só, pessoal, especial rural. Falta só o especial rural e o especial coletivo. Tá? A modalidade de usucapião especial de bens imóveis, só o 1260 e 1261 é barbadinha. Então, assim, calma, gente, já vai embora. Sei que, assim, a lombriga está aqui, ó, se mexendo, está todo mundo com fome. Eu só estou engambelando com um copo d'água. E é isso aí, mas vamos forte, firme na paçoca que vai dar certo. Vamos lá. Deixa eu só abrir a água. Então, veja. A modalidade de usucapião especial rural, artigo 1239 do Código Civil, prevê o quê, pessoal? 5 anos de posse, imóvel de até 50 hectares de terra. Olha, 50 hectares é muita terra. Único bem utilizado para moradia e produção. Então, o cara tem que provar que reside nesse imóvel e trabalha nesse imóvel, né? Ele, sua família, enfim. Situado em zona rural. Então, a ideia é mais ou menos, né, a ideia parecida ali com a usucapião especial urbana, então, só que eu acresço, né, ao requisito moradia, o requisito trabalho, e aí eu aumento a metragem, exatamente, até 50 hectares. Não, meia dúzia de galinha não me adianta. Põe 50 hectares de terra, o cara só tem meia dúzia de galinha. Tem que ter o caráter produtivo da terra. O cara tem que plantar, o cara é produtor rural, tal e coisa, o cara cria gado, planta arroz, te vira. Agora, assim, ó, não dá para, né? Eles até tem gente que tenta. Tentada é livre. O cara cria umas galinhas lá, tem uma criação de coelho. Tem meia dúzia de pé de alface e vai dizer que tem produção. Ora, não me venha com churumelas, não vai rolar. Bom, eu vou dar uma dica depois para vocês, tá? Por partes. Já vou falar sobre isso. A gente vai grifar em cada um dos artigos, nós vamos grifar. No 1238, vocês vão grifar a sílaba E.
Aí vocês vão se lembrar que é o extraordinário. No 1242, vocês vão grifar a letra O. E aí vocês vão lembrar que é o ordinário. No 1240, vocês vão grifar a letra E e a letra U, porque tem lá urbano. Então, vocês vão se lembrar que é especial urbano. No 1240A, vocês vão lembrar que é especial rural. EF, família, cônjuge, companheiro, familiar. E aí vocês vão fazer essa associação. E o rural também, E e o R, tem lá a zona rural. Então eu sempre sugiro para os meus colegas, meus futuros colegas e advogados, que façam essa pequena colinha implícita, já que vocês podem fazer uso do vadimeco na hora da prova. Grifem as letras e aí vocês raciocinem. Claro, não dá para escrever, né? Mas aí a gente dá uma lembrada, assim, uma ajudinha, né? De leve. Agora vamos a especial coletivo. A modalidade de uso capião especial coletivo, agora sim, colega, está no artigo 10 do Estatuto da Cidade, tá? Artigo 10 da Lei 10.257 de 2001, que é o Estatuto da Cidade. O artigo 9º, pessoal, do Estatuto da Cidade, na verdade, ele aqui, ó, se enquadraria na usucapião especial urbana pelo sumário. Que a gente sabe que pelo novo CPC, ó, não vai ter, né, a questão da sumariedade, pelo que eu estava, né, me apropriando. Mas tem, inclusive foi a única peça de usucapião que já caiu, né, na história do exame unificado, foi uma usucapião especial urbana por força do artigo 9º do Estatuto da Cidade. Tá? E aí eu usava o 1240 do Código Civil, que, na verdade, replica a regra do artigo 9º do Estatuto da Cidade, e o 183 da Constituição Federal. Tá? Então, foi essa peça que caiu. Já caiu. Então, vamos lá. O Estatuto da Cidade prevê a modalidade de usucapião coletiva, e os requisitos são 5 anos de posse, imóvel com metragem, olha só a diferença, mínima de 250 metros quadrados, é diferente do especial aqui, ó, urbano, que é até 250. Aqui no especial coletivo é o mínimo de 250 metros quadrados, único bem, usado para moradia, em zona urbana. Tá, mas se a única diferença é o mínimo e o máximo aqui, então vale a pena, muitas vezes, eu fazer o especial urbano, ou não. Pessoal, na verdade, a usucapião especial coletivo, ela se presta quando eu não tenho como individualizar o imóvel a ser usucapido. Por exemplo, a fração, né, o imóvel a ser usucapido tem uma metragem inferior ao mínimo módulo urbano previsto no plano diretor do município. Eu não posso abrir uma matrícula de 10 por 40. De 10 por 40. De 10 por 4, sei lá. Um cubículo. Isso é para regularizar a favela, pessoal, claro. Ou o condomínio, loteamento irregular, que tem, né, uma fração de terreno inferior ao mínimo módulo urbano, que normalmente é 250 metros quadrados. Claro que o plano diretor do município ele pode indicar metragens diferentes dependendo da zona. Eu posso ter aqui em Porto Alegre o mínimo módulo urbano de 250, mas dependendo da zona, o plano diretor permite 200. Mas eu tenho lá um imóvel de 100 metros quadrados. Como é que eu vou criar uma matrícula de um terreno de 100 metros quadrados, de 10 por 10? É 10 por 10, né? É, 10 por 10. Tá? 10 por 5. É um cubículo. Ah, professora, como é que eu vou criar uma matrícula? Pois é, tu não tem como. O que tu tem que fazer? Tu tem que usucapir, por exemplo, ou toda a quadra, né? Ou tu tem que usucapir com outros
vizinhos teus, desde que chegue no mínimo de 250 metros quadrados, vai se criar aí uma matrícula una, onde se estabelecerá um condomínio. Vamos, pessoal. Força na peruca, falta pouco. Vamos. Tá? Então, assim, é condomínio que se estabelece aqui, pessoal, na Usucapião Especial Coletiva. Com frações ideais? Sim, eu posso dividir, né, 10 para cada um, se são 10, ou eu posso estabelecer a pedido, né, faço o pedido para o juiz, olha, o fulano é um pouquinho mais, o Beltrano é um pouquinho menos. Eu posso estabelecer frações diferentes também. Cada um vai ter uma fração. Mas eu não posso, a matrícula é una. Não, eu posso fazer a transferência só da fração que me cabe. Não, tu pode fazer a transferência só daquela fração. Cada um vai poder vender só a sua fração, mas a matrícula é una. Tem que ter anuência. E é o mínimo. É um condomínio. Tem que ter anuência dos demais. Mas daí, se tu tem um contratinho de gaveta, tu só vai ter... Tu vai ter só posse. Pode. Se a fração ela foi lá determinada para cada um, eu vendo só a minha fração, claro. E bota na matrícula, claro. Se eu faço o contratinho de gaveta, isso é só direito pessoal, não é direito real. Isso aí só vai transferir posse, não vai transferir propriedade, né? Pessoal, se cair o usucapião de bem móvel, é o 1260 e 1261. O 1261 traz a usucapião extraordinária, que eu prevejo, então, 5 anos de posse sobre bem móvel. E o 1260 prevê a usucapião ordinária, que, além do justo título e boa-fé, tem prazo de 3 anos. Então, vou botar aqui no quadro, ó. Então, bens móveis. Então, nós temos a modalidade extraordinária, tá? Que eu tenho o quê? 5 anos de posse, 1261. E a modalidade ordinária, que tem prazo de 3 anos de posse, 1260, mais justo título e boa-fé. O que pode ser, professor? Compra de um carro, um cavalo. Bem móvel. Eu posso usucapir também. Tá? Seja pela modalidade ordinária, mas aí eu tenho que provar o justo título, um contratinho, né? E a boa-fé se presume. E se for, né, sem qualquer tipo de justo título, o prazo para usucapir bem móvel é 5 anos. Antes de eu liberar vocês, que eu sei que já está na hora, né? Tá? Eu só quero comentar... Oi. Que, querido? Bens públicos não estão sujeitos a usucapião, artigo 102 do Código Civil. Tá? Antes de liberar vocês, temos 5 minutos. Eu gostaria que vocês anotassem alguns requisitos de caráter processual. A partir do artigo 941 e seguintes do CPC, nós temos as regras procedimentais da usucapião de terras particulares. Isso em relação aos bens imóveis, tá? Eu gostaria, então, que vocês anotassem, por favor. Tá? Então, alguns requisitos de caráter processual. Primeiro, na ação de usucapião, pessoal, eu tenho que juntar planta e memorial descritivo do imóvel. Tá? Firmado, né, redigido por um profissional habilitado e inscrito no CREA. Planta e memorial descritivo do imóvel. Subscrito por um profissional habilitado no CREA. Esse é o primeiro requisito. Tenho que juntar o quê, pessoal?
matrícula do imóvel atualizada, para eu saber quem são, né, os proprietários registrais, ou se existe algum credor hipotecário, por exemplo. Tá? Então, além da planta e do memorial descritivo, matrícula ou certidão atualizada de titularidade do imóvel, né? Terceiro requisito. Eu tenho que pedir, claro, além da citação do proprietário registral, eu tenho que pedir a citação, não é a intimação, citação dos lindeiros. Quem são os lindeiros, pessoal? Os vizinhos que fazem divisa com o terreno a ser usucapido, ok? Não, sempre tem vizinho. Ou se é um terreno de esquina, não vai ter 3 vizinhos, vai ter provavelmente 2, ou um só. Mas aí o terreno baldio tem que ver quem é o proprietário do terreno baldio e tem que citar o proprietário do terreno baldio. Ou o possuidor do terreno. Depois, turma, ó. Então, depois da citação dos lindeiros, nós vamos pedir a intimação das fazendas. União, Estado e município. Ou, né, se for Distrito Federal, Distrito Federal. União, Estado, município. Então, a gente intima as fazendas, porque elas têm que se manifestar nos autos para ver se tem ou não tem interesse, né, no imóvel. Depois, agora sim, intimação do MP. É obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações de uso capião de terras particulares. Então, além da intimação das fazendas, intimação do Ministério Público. E, por fim, citação por edital de eventuais interessados. Tá, pessoal? Então, toda ação de uso capião vai ter uma citaçãozinha por edital. Mesmo que não tenha real em lugar incerto ou não sabido, tem que fazer a citação por edital. É requisito. Isso é só uso capião de bens imóveis, ou seja, uso capião de terras particulares. Lembrando, bem público não pode ser usucapido, artigo 102. Todos pelo rito ordinário, com exceção da usucapião, todas pelo rito ordinário, todas as modalidades, com exceção da usucapião do artigo, exatamente, especial urbano, do artigo 9º do Estatuto da Cidade, que é rito sumário. Hã? A peça vai ser uma reintegração de posse. Ah. Tomara que seja, né? E uma pergunta sobre o usucapião extraordinário. Mas se eu soubesse, pessoal, eu diria para vocês. Mas vamos aí torcer, que já faz algum tempo que não cai nada, né, de possessório e usucapião, que alguma coisa eles venham perguntar para vocês em relação a isso. 102 do Código Civil proíbe o usucapião de bens públicos. Sim, sim, por isso eu peço, claro, além da citação do proprietário, foi o que eu falei, né? Além da citação do proprietário, a citação dos lindeiros. O proprietário registral e eventuais interessados que tenham lá uma hipoteca, né, um gravame no imóvel, todos eles serão citados. E assim, meus caros, se lindeiro, proprietário registral, essa turma toda estiver morta, senta e chora, porque você terá que citar todos os herdeiros do proprietário registral e todos os herdeiros dos lindeiros. Então, assim, ó, morreu a mulher, tinha 7 filhos. Tá ferrado, porque tem que citar todo mundo. É citação, meus queridos. Porque eles podem ter algum interesse no imóvel, né? A propriedade que a gente está buscando. A ação de usucapião é uma ação que tem como interesse o quê? Reconhecer a propriedade. Então, é uma sentença que vai declarar propriedade e é uma forma de aquisição da propriedade originária. Então, assim, meus queridos, quando envolver a propriedade, tem que citar todo mundo, cadeia sucessória ali. Um negócio vai longe.
Tá? Aparentemente é uma ação bem tranquila, né? Mas é que acaba, muitas vezes, se emperrando por conta das citações dos, né, lindeiros e proprietários interessados. Queridos amados, bom restinho de semana. Oi? Todos os requisitos estão a partir do artigo 942 e seguintes do CPC. Ali no título que trata da usucapião de terras particulares. É só você ter a cópia, tem a cola pronta no código. Está tudo pronto no código. A cola, inclusive, pessoal, dos requerimentos, né, dos pedidos da ação de usucapião, né? Está tudo ali. Tá bem? Amados queridos, bom restinho de semana, boa sorte. E espero apenas revê-los na justiça, nos tribunais, não mais em sala de aula no preparatório para a OAB, né? Só para concurso agora.